Olá, empreendedores! Este é o 5º episódio da série Os Empreendedores que Fizeram História. Se vocês não assistiram os episódios anteriores, não tem problema, pois a cada episódio contamos a história de um empreendedor do início ao fim. Podem assistir os episódios anteriores depois, não tem problema, tá? Desde que assistam. Enquanto trabalhava como engenheiro na Edison Illuminati Company, Henry Ford construiu sua primeira carruagem 100 cavalos, movida a gasolina, o quadriciclo, no galpão atrás de sua casa. Em 1903, ele fundou a Ford Motor Company e 5 anos mais tarde lançou seu primeiro veículo, modelo T. A fim de atender a enorme demanda pelo veículo, a Ford introduziu um método revolucionário de produção em massa, incluindo grandes fábricas, o uso de peças intercambiáveis e, em 1913, a primeira linha de montagem móvel do mundo. Imensamente influente no mundo industrial, Ford também se destacou no campo político. Ford também gerou polêmica por sua postura pacifista na Primeira Guerra Mundial e críticas generalizadas por seus escritos e opiniões antissemitas. Meu nome é Alex Pimenta, do Faturando Mais, e nos vimos após a vinheta. Mas enquanto isso, curta o vídeo, compartilhe, ajude o canal, clica lá e se inscreva no canal. Acione o sininho para não perder nenhum episódio. Até lá, até mais! Nascido em 1863, Henry Ford foi o primeiro filho sobrevivente de William e Mary Ford, donos de uma próspera fazenda em Dearborn, Michigan. Aos 16 anos ele saiu de casa e foi para uma cidade vizinha, Detroit, onde arrumou seu primeiro emprego de aprendiz como maquinista. Ele voltou a Dearborn para trabalhar na fazenda de seus pais após 3 anos, mas continuou fazendo manutenção e operar máquinas a vapor e a trabalhar ocasionalmente em fábricas em Detroit. Em 1888, ele casou com Clara Bryant, que cresceu em uma fazenda próxima. Nos primeiros anos de casamento, Ford sustentou a si mesmo e a nova esposa administrando uma serralheria. Em 1891, ele voltou com a sua esposa para Detroit, onde foi contratado como engenheiro na Edison Illuminati Company. Na mesma época, Clara deu à luz ao único filho do casal, Edsel Bryant Ford. De plantão 24 horas para a Edison Illuminati Company, Ford gastou suas horas regularmente na construção de uma carruagem 100 cavalos, movida a gasolina, ou automóvel. Em 1896, ele concluiu o que chamou de quadriciclo, que consistia em uma estrutura de metal leve com 4 rodas de bicicleta equipadas com 4 rodas de bicicleta e movida com um motor a gasolina de 2 cilindros e 4 cavalos de potência. Determinado a aprimorar seu protótipo, Ford vendeu o quadriciclo para continuar construindo outros veículos. Ele recebeu apoio de vários investidores nos 7 anos seguintes, alguns dos quais fundaram a Detroit Automobile Company, mais tarde Henry Ford Company, em 1899. Seus sócios, ansiosos para lançar um carro de passageiros no mercado, ficaram frustrados com a constante necessidade de Ford de melhorar seus projetos, e Ford deixou sua companhia homônima em 1902. Após sua saída, a companhia foi reorganizada como Cadillac Motor Car Company. No ano seguinte, Henry Ford lançou a Ford Motor Company. Um mês após a Ford Motor Company ser fundada, eles lançaram o primeiro carro Ford, modelo A, com 2 cilindros e 8 cavalos de potência, montado em uma fábrica na Mack Avenue, em Detroit. Na época, apenas alguns carros eram montados por dia. Em grupos de 2 ou 3 trabalhadores, eles montavam manualmente os carros com peças encomendadas de outras fábricas. A Ford se dedicou à produção de um automóvel que fosse eficiente, confiável e acessível a todos. O resultado foi o modelo T, lançado em 1908. O Tin Lizzie, como era conhecido o modelo T, foi sucesso imediato e logo a Ford recebeu mais encomendas do que poderia atender. Como resultado, ele colocou em prática técnicas de produção em massa que revolucionariam a indústria norte-americana, incluindo o uso de grandes instalações de produção, peças padronizadas
e intercambiáveis e a linha de montagem móvel. A produção em massa reduziu significativamente o tempo necessário para a produção de um automóvel. Essa linha revolucionária prometia que a cada 40 minutos um automóvel pronto sairia da linha de produção, o que artesanalmente levava 12 horas para ficar pronto, o que fez com que os custos permanecessem baixos. Em 1914, Henry Ford aumentou o salário de seus funcionários de $2,34 por 9 horas de trabalho para $5 por 8 horas de trabalho, estabelecendo assim um novo padrão para o setor. Com essas ações, Ford inovou a produção e mão de obra e motivou a manter os melhores trabalhadores leais à empresa. A Ford também foi a primeira empresa a oferecer participação nos lucros a funcionários selecionados que permaneciam por mais de 6 meses na empresa e, o mais importante, que conduziam suas vidas de maneira respeitável. E ao mesmo tempo, o Departamento Social investigou o consumo de álcool, jogos de azar e outras atividades grotescas de um funcionário para determinar a elegibilidade nas participações. Mesmo com o aumento de produção, a demanda pelo Tin Lizzie permaneceu alta e em 1818 metade dos veículos da América eram modelos T. Em 1819, Ford nomeou seu filho Edsel presidente da Ford Motor Company, mas manteve o controle de todas as operações da empresa. Depois de uma batalha judicial com os acionistas liderados pelos irmãos Horace e John Dodge, Ford comprou todas as ações minoritárias da companhia em 1920. Em 1827, Ford transferiu a produção para um enorme complexo industrial que ele construiu às margens do rio Road, em Dearborn, Michigan. A fábrica incluía a produção de vidro, siderúrgica, linha de montagem e todos os demais componentes para a linha automotiva. Nesse mesmo ano, a Ford encerrou a produção do modelo T e apresentou um novo modelo A com melhor potência e freios, entre outras melhorias. Naquela época, a empresa já havia fabricado mais de 15 milhões de modelos T. A Ford Motor Company era a maior empresa automotiva do mundo. Então a Ford abriu fábricas e operações em todo o mundo. O modelo A provou ser uma decepção e logo foi superado pelo Chevrolet, marca da General Motors, e pela Plymouth, marca da Chrysler. Então foi descontinuado em 1931. Em 1932, a Ford lançou seu primeiro motor V8, porém, em 1936, ela havia perdido terreno e caído para terceiro lugar em vendas. Apesar de suas políticas progressistas em relação aos salários dos funcionários, a Ford travou uma longa batalha contra a sindicalização dos funcionários, recusando-se a chegar a um acordo com a United Automobile Workers, mesmo depois que seus concorrentes o fizeram. Em 1917, a equipe de segurança da Ford entrou em confronto com organizadores da United Automobile Workers, ao que chamaram de confronto do viaduto. Foi então que a National Labor Relations Board interviu e proibiu que a fábrica intervisse na organização do sindical. A Ford Motor Company assinou um acordo com a United Automobile Workers em 1941, mas não antes de Henry Ford considerar fechar a companhia para evitá-lo. As opiniões políticas de Ford renderam-lhe críticas generalizadas ao longo dos anos, começando com sua campanha contra a entrada dos Estados Unidos, contra o envolvimento dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial. Ele fez uma tentativa frustrada por uma vaga no Senado dos Estados Unidos em 1918, perdendo por pouco em uma campanha marcada por ataques pessoais de seus oponentes. No Dearborn International, um jornal local que ele comprou em 1918, Ford publicou uma série de escritos antissemitas que foram coletados e publicados em uma série de 4 volumes chamado The International Joe. Embora ele tenha renunciado aos escritos e vendido o jornal, ele expressou admiração por Adolf Hitler e a Alemanha. E em 1938 ele aceitou a Grand Cruz da Águia Alemã, a maior medalha do regime nazista para estrangeiros. Edsel Ford morreu em 1943 devido a complicações de um câncer estomacal. Henry Ford então voltou à presidência da Ford Motor Company brevemente até entregá-lo a seu neto
Henry Ford II em 1945. Ele morreu 2 anos depois em sua casa em Dearborn, aos 83 anos. Henry Ford foi um inventor revolucionário que moldou a indústria automobilística como ela é hoje e, inclusive, ajudou a moldar os Estados Unidos como potência. Porém, foi um homem controverso em suas opiniões pessoais, principalmente no que diz respeito às suas opiniões antissemitas e a sua admiração a Hitler e ao nazismo. Se gostou desse episódio e teve muitos insights, deixe suas opiniões nos comentários. Curtam o episódio, se inscreva no canal, acione o sininho e compartilhe com os amigos. Escreva também nos comentários o que chamou mais a sua atenção na vida e jornada de Henry Ford. Até o próximo episódio. Fui! Gente, tá passando o carro do ovo aí, só para atrapalhar. Eu tô esperando o passarinho também começar a gritar lá. R$3, sei lá, 30 ovos aí, R$6, R$10, sei lá. Tá difícil de escutar, mas tem ruído. Não é o carro do ovo não, é o carro do morango. Fica uma delícia com chocolate. Eu tô esperando o carro passar. Olha lá, morangos bem vermelhos, bem doces. Tá ficando mais alto. Venha conferir a qualidade dos nossos morangos, olha lá. Ah não, agora começaram a fazer furo na parede também. Não, gravação é complicado, velho. É assim, eu tento gravar e no momento que eu vou gravar passa o carro do morango, o carro do ovo, as crianças começam a gritar, o passarinho começa a fazer, a berrar lá, o vizinho começa a furar a parede, é impressionante, mas é bem na hora, bem nessa hora. Durante o dia inteiro não vai ter mais nada, tá, gente? É só nesse momento mesmo. Durante o resto do dia vai estar tudo silêncio.